iniciamos mais um programa Em Vista, aqui nos estúdios da TV Osasco, hoje trazendo um assunto muito interessante. Nós trouxemos aqui um urologista, o Dr. Caio César Sintra, que vem falar para nós dos cuidados aí que nós devemos ter, principalmente os homens que têm uma incidência grande de problemas na próstata, né, doutor? E alguns cuidados, como formação de cálculos renais, que a gente deva ter. Então, assista até o finalzinho que você vai gostar muito. Doutor Caio, seja muito bem-vindo aos estúdios aqui da TV Osasco. É um prazer estar aqui, Paulo. Eu agradeço o convite. Espero que a gente possa discutir brevemente aí sobre esses assuntos, que são assuntos de interesse geral. Uhum. Eu aproveito também para agradecer o meu querido irmão Luiz Borges, que proporcionou esse encontro nosso, né? Indicando o seu nome para essa pauta importante. Mas antes de falarmos aí da urologia e sim, da especialidade, né? Quer saber, você é aqui de São Paulo mesmo, doutor Caio? Eu sou nascido e criado na Zona Norte de São Paulo, minha família é de lá. Eu tenho um vínculo com a cidade porque eu trabalho na ACD, na unidade aqui de Osasco, desde o início da unidade. Eu estou vinculado à ACD Central também, onde eu exerço algumas funções de atendimento e de cirurgias, mas já faz praticamente 10 ou 11 anos que eu venho para cá toda semana para dar atendimento na unidade que fica aqui na cidade. Então já está meio osasquense já, né? Um quinto da semana eu fico aqui. E a sua formação, doutor? Você fez faculdade onde? Olha, eu sou de uma família de não médicos. Eu acho que durante a vida, às vezes as coisas vão acontecendo e essa vida acaba levando a gente para determinados caminhos que você nunca imaginou. Eu me recordo, quando eu era criança, de ir ao pediatra ou eventualmente no ortopedista, quando você caía, quebrava um braço. Eu olhava na estante e via aqueles livros, porque os médicos antigos costumavam deixar aqueles livros na estante. Eu achava aquilo uma loucura, né? Você estudar tanto para poder desempenhar uma função. E quando eu estava no terceiro colegial e estava já na época de decidir qual o caminho que eu ia seguir, aconteceu um problema de saúde na minha família, com a minha mãe. Na época foi grave, hoje ela está ótima, mas nesses últimos 6 meses de colegial que eu acabei decidindo pela carreira da medicina. Aí vem aquele momento de epifania, a mãe chora, a avó chora, fala que viu você vestido de branco desde o momento em que você nasceu, aquelas coisas que acontecem. Aquela responsabilidade que vai aumentando além do vestibular, que é super difícil, né? E daí eu prestei vestibular, eu fiz faculdade na Unesp, em Botucatu, o que foi um grande barato, porque além da faculdade de medicina, você sai de casa, você vai morar fora, vai morar em república, isso traz uma série de situações que até então você não tinha vivenciado. Meu pai é um coronel reformado da polícia, então em casa as coisas sempre foram muito rígidas, muito sistemáticas, e sair de casa foi uma oportunidade legal de você poder enxergar outras coisas e abrir um pouco a cabeça. Eu me formei em Botucatu, no interior. Eu tenho um vínculo muito forte com minha família. Eu queria voltar para São Paulo a todo custo. Eu voltei para fazer residência aqui. Eu fiz cirurgia geral na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. Depois eu fiz urologia. Eu fui para a Faculdade de Medicina do ABC, onde hoje eu faço parte do corpo docente. Eu tenho residentes, tenho alunos. Eu estou vinculado a essa universidade até hoje. Nesse serviço eu trabalho basicamente, até por conta da minha experiência no meu trabalho dentro da CD, com pacientes neurológicos e com distúrbios da micção em geral e uma parte pequena em relação à urologia geral. Tá. E nessa trilha, né? Você falou que foi nos últimos 6 meses. 46 do segundo tempo. Eu vou ser médico, né? E você, naquela decisão, quando foi o momento que você, eu quero ser médico, mas eu vejo que você, além das atividades nos hospitais, você tem uma clínica também, e não deixa de ser um empreendedor, né? Porque tem que fazer meio que a função do médico, administrador, o que faz o marketing. Lógico que você delega isso para as pessoas, mas tem que ter uma visão muito ampla e geral da coisa, né? Realmente, essa questão multitarefa, porque na Faculdade de Medicina você é formado com um foco específico de atendimento, diagnóstico e tratamento. E essa função multitarefa de empreendedorismo e de
porque você passa a ser um empresário, entende? Porque você tem que administrar o seu negócio. A clínica não deixa de ser um negócio. Sim, sim, sim. E a verdade é que os médicos, em geral, aprendem muito com erro e acerto no dia a dia, e com o passar do tempo, você vai adquirindo experiências positivas e negativas, e frente a isso você vai conseguindo montar o seu negócio e fazer a coisa funcionar de uma maneira mais redonda. Né? Hoje, minha clínica funciona com um número de funcionários relativamente considerável. Eu tenho uma administradora que faz toda essa parte administrativa, mas como em qualquer outro negócio, e falando especificamente dessa administração, você tem que estar perto o tempo todo para monitorizar como é que as coisas caminham. Minhas funcionárias são ótimas, a relação interpessoal é muito amigável. Acho que isso vem um pouco já da rotina de atendimento e do perfil de trabalho que a gente desenvolve. Mas as coisas funcionam e caminham bem. Você tem razão, a gente tem que empreender. Doutor Caio, nós tivemos aqui há poucos dias o doutor Renato Bonin, que é aqui de Osasco, o doutor Paulo Bertini, e os dois colocaram também uma situação ali, que os dois têm também os seus consultórios, suas clínicas, né? Que não tem na formação do médico, não tem uma cadeira que já é muito complexa, não tem uma cadeira ali que, de repente, caberia na grade alguma coisa de administração, né? Pelo menos para dar uma noção, né? Tá aí uma sugestão, né, doutor? Essa realidade eu concordo plenamente. Acho que isso é mais ou menos uma unanimidade no meio. Como eu disse, a nossa formação ela é muito focada na parte técnica, e esse lado fica faltando. O ensino da medicina, não no Brasil, mas em diversos outros países. Eu tive a oportunidade de conhecer o sistema de Cuba, tive nos Estados Unidos durante um tempo, e você, por ser um estudo complexo e de longa duração, você tem lacunas que elas são inevitáveis. Hoje em dia você tem cursos de administração ou de pós-graduação em administração na área médica que são muito procurados, tanto por médicos quanto por outros profissionais da área da saúde e profissionais de administração, para você conseguir gerenciar as clínicas, os grandes hospitais, que eles passam a ser micro, médias ou grandes empresas como qualquer outra. Talvez aí fica a dica, né, de uma sugestão aí de se pensar alguma coisa, sei lá, seja 6 meses na grade aí curricular de noções básicas, porque o camarada que se formou, ele não vai, ele formou para ser médico, né, não para administrar, mas tem que ter uma visão geral, sim, né, sim. Até para contratar, enfim, para ter esses relacionamentos de empresa. Mãe, estamos falando com o Dr. Caio César Sintra, que é urologista, formado pela Unesp Botucatu, e veio falar aqui para nós do Invista hoje de alguns cuidados que nós vamos começar a falar daqui a pouquinho. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Voltamos com o programa Invista, Aprendendo com Quem Faz, falando hoje com o Dr. Caio César Sintra, que é urologista, né, de especialidade, e tem uma clínica também em São Paulo. Aliás, doutor, nós estamos colocando aí o site, endereço da clínica, é na Maestro João Gomes do Araújo, é na Água Fria, né? Isso, na Zona Norte, próximo à Serra da Cantareira. Tá, e lá vocês fazem exatamente, aqui eu sei, urologia, ginecologia, e tem mais alguma coisa? Vocês fazem acupuntura também lá? Não, na verdade, a minha clínica é uma clínica basicamente de urologia. Sim. A gente tem um atendimento em ginecologia e obstetrícia também. Tá. A estrutura principal ela é voltada para o atendimento de pacientes com doenças urológicas com foco nas disfunções miccionais. Então, existem exames complementares relacionados a essa subespecialidade da urologia. Eu tenho uma psicóloga que dá atendimento aos pacientes, um suporte de enfermagem e de fisioterapia para a reabilitação perineal em pacientes portadores de incontinência urinária, sejam eles homens, mulheres ou crianças. E o suporte da ginecologia acaba complementando esse foco. No passado, nós tivemos um colega que trabalhava, que era o Geraldo, e acabou saindo.
e ele prestava o serviço de acupuntura e ele era um ortopedista vinculado ao servidor público em São Paulo. Tá. E o seu sócio, doutor Youssef? Youssef é urologista também. É urologista também. E como é que surgiu a ideia da clínica? Vamos voltar no empreendedorismo. Então, você sabe que, como eu disse no começo, eu sempre quis voltar para São Paulo. Apesar de estar numa faculdade excelente no interior, sim. O retorno sem contatos e sem você estar vinculado a algum serviço aqui fica mais complicado. Então eu tive a oportunidade durante a minha residência de começar a preparar um imóvel, que é o imóvel onde eu estou até hoje, para uma coisa no futuro. Eu fui orientado desde sempre pela minha família, o suporte sempre foi muito grande. A gente começou a reformar o imóvel, na verdade é uma área grande, é um andar num prédio comercial, e a gente reformou esse imóvel e foi preparando para o momento onde eu tivesse terminando os estudos, terminando a residência, a formação, para começar a atuar. Como tudo na vida, isso começa devagar. Era um imóvel grande, o início a gente funcionava apenas com uma sala de atendimento. Hoje a gente precisa de um espaço até inclusive maior, porque a demanda ela ocupa toda a nossa estrutura, e com os anos as coisas foram crescendo e foram acontecendo normalmente. A procura ela vai aumentando, você vai se diferenciando em uma área ou outra, os pacientes começam a procurar, enfim, e a coisa vai, hoje, graças a Deus, ela caminha sozinha. A gente pensa em expansão por conta da demanda e até para poder atender pacientes que venham de outras regiões da cidade. Eu estou na Zona Norte. Sim. Você se mobilizar em São Paulo hoje é um assunto delicado, é uma questão difícil, né? Sim. Você trabalha, você tem que sair, tem uma consulta marcada, muitas vezes você não consegue chegar. Ontem eu fiquei no consultório mais ou menos uns 30 minutos esperando um rapaz que me ligou, que estava vindo de Arujá para passar em consulta, foi surpreendido pelo trânsito, pela chuva e não conseguia chegar, você podia aguardá-lo. Eu aguardei, ele vinha de longe, mas a gente está pensando justamente em poder diversificar a área de atuação para facilitar esse acesso. Olha, não é um programa de dica, mas já fica a dica. A nossa região aqui, Osasco, essa região metropolitana, é uma região muito próspera e que tem necessidade de bons médicos também. Nós temos vários bons médicos. Eu te digo, inclusive, que provavelmente é a primeira opção. A gente está avaliando essa possibilidade. E eu tive esses dias, nós tivemos aqui nos nossos estúdios o prefeito Jorge Lapas, nosso amigo, e disse, né, já prometeu que teria uma faculdade de medicina. Isso vai ser muito bom, né, doutor? Porque para a população ter uma faculdade de medicina, obrigatoriamente tem que ter a residência, que é nos próprios hospitais da rede, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que uma faculdade de medicina para a região, seja ela qual for, principalmente aqui a região de Osasco, uma região com 1 milhão de habitantes, né? Uma cidade grande. Você traz a característica de melhoria técnica, porque você agrega valor, você tem que ter um corpo docente que tem uma carga técnica de conhecimento elevada, como mestrado, doutorado, pós-graduação, e você agrega acessibilidade, porque obrigatoriamente você tem que ter um hospital universitário. Isso aumenta a disponibilidade de um serviço de qualidade para a população, principalmente a população que normalmente tem menos acesso a saúde privada, a um plano de saúde, e de uma maneira geral isso beneficia a todos, né? E a cidade não vai sair perdendo com isso em hipótese alguma. Com toda certeza. Mas doutor, um dos grandes problemas, eu creio, que do brasileiro de uma forma geral, é exatamente a área de medicina, a área médica e a área de segurança. Eu tentar abstrair para não falar nem de um nem de outro, mas num país onde nós temos uma carga tributária de quase 40%, onde a gente trabalha até metade do mês de maio para o governo, nos 3 níveis, municipal, estadual e federal, nós não temos infelizmente, não temos uma saúde pública decente, não temos uma educação decente, uma segurança. Qual em especial na sua área de medicina, a que o senhor atribui esse pouco, entre aspas, esse pouco respeito? Porque eu acho que recursos
eles existem aí. Deveria ter mais vontade política, né, doutor? Eu concordo com você, Paulo. A minha declaração ela não tem nenhum interesse de ser corporativista, porque não é. Sim. Eu acho que nós temos recursos, nós temos mão de obra qualificada, o que nós não temos é uma política de saúde adequada que priorize os interesses da população. A política de saúde que nós temos é uma política de saúde que prioriza determinados interesses, que, na minha opinião, não são os interesses nem da população e nem da classe médica, com raras exceções. Né? Se nós pegarmos o exemplo aí desse projeto, do projeto Mais Médicos, e independentemente de toda a polêmica envolvida, na minha opinião, ok, se você tem redutos ou regiões onde o médico brasileiro não se disponibiliza aí, não vejo mal nenhum em você trazer uma pessoa que se disponibilize a dar atendimento nesses locais, desde que essa pessoa tenha condição técnica suficiente para você poder prestar serviço à população. A gente já teve conhecimento de alguns casos, né, de problemas, não que com os médicos brasileiros não ocorram problemas, porque eles ocorrem e não são poucos, todos estão sujeitos, mas enfim, você trazer isso com um caráter eleitoral para você parecer que você está agregando valor é uma coisa muito complicada. Quando a população pede mais médico, é o jeito que a população encontra de pedir mais saúde, não mais médico. Mais saúde envolve um atendimento com respeito, um atendimento com disponibilidade, você ter uma estrutura adequada de exames diagnósticos e de terapêutica final, coisas que a gente não tem. Na época em que essas coisas estavam fervilhando, um senador do Mato Grosso do Sul chamado Mendetta, um médico, foi ao Congresso e colocou as ideias dele, e ele colocou um dado muito significativo. Trazer médicos à proporção em que está sendo feito no Brasil. Se você não melhorar a logística e as condições de produção de exame, de tratamento, em 6 vezes, em pelo menos 6 vezes, você não vai conseguir manter nem a ineficácia atual. Cada médico pede, em média, 3 exames por consulta. Se você colocar todos os médicos pedindo exames ao mesmo tempo, hoje, você já não consegue suprimir essa demanda. Trazendo mais 6 mil médicos e não melhorando a estrutura toda, você vai aumentar esse gap. Então, uma fila para uma ressonância que hoje, sei lá, um ano e meio para fazer, ela vai aumentar muito mais, porque tem muito mais médico pedindo exame e você não tem disponibilidade de fazer esse tipo de procedimento. Enfim, eu acho que as coisas precisam ser revistas de uma maneira responsável, sim, de uma maneira comprometida com o cliente final, que é a população. Exatamente, né? A população, eu chego a pensar, doutor, que a população nem tem essa consciência política, seja cubano, seja brasileiro, seja... ele quer o que o senhor falou, ele quer saúde, ele quer ser atendido. Com respeito, né? Com respeito. Com então, respeito. Que se pense aí também, já o senhor está alertando para uma coisa, daqui a pouquinho não vai ter quem faça os exames. Exatamente. Então, bom, gente, como a política não é o nosso forte aqui, nós somos empreendedores, nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar já já. Estamos falando com o Dr. Caio César Cintra, urologista, e no próximo bloco as dicas que você está esperando. Não saia daí. Bem, voltamos com o programa Invista, Aprendendo com Quem Faz, falando aqui com o Dr. Caio César, e urologista. Falamos já do início de carreira, falamos aí das dificuldades do empreender, né, de ir para a clínica. E antes de falarmos das dicas que nós prometemos, eu quero agradecer a todos os canais da ACESP, da Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, que retransmitem o nosso programa. Um grande abraço a todos e de todas as regiões. Esses dias nós tivemos a querida Escila com o Cris aqui nos estúdios da TV Osasco. Um abração para vocês, obrigado pela visita. E doutor,
tem gente que está esperando as dicas para uma saúde melhor, aí, principalmente nesse campo da urologia. Eu acho que de uma maneira geral, Paulo, os assuntos que mais interessam aí os telespectadores, na minha área de atuação, são as questões referenciadas ou referentes à próstata, né, aos os cálculos renais e eventualmente a incontinência urinária. Eu acho que do ponto de vista de saúde pública e de interesse geral, a próstata provavelmente é o assunto que traz mais dúvidas. O que é a próstata? A próstata nada mais é do que uma glândula. É uma glândula do sistema reprodutor masculino que tem a função de eliminar algumas substâncias que fazem parte do sêmen. E essas substâncias contribuem para a viabilidade do espermatozoide. Nada mais isso. Normalmente, a próstata ela pode ter duas alterações principais durante a vida, ou as mais comuns, que são a hiperplasia prostática benigna, que é uma condição não relacionada ao câncer, que normalmente afeta o hábito urinário, né? A força do jato, o fluxo, enfim. E o câncer de próstata, que é a grande preocupação, porque é uma doença muito prevalente, é o segundo câncer mais comum no homem, de órgão sólido é o primeiro, você tirando todos os cânceres de pele, é o câncer mais prevalente na população masculina. Hoje em dia, a gente faz muito mais diagnóstico do que se fazia anteriormente, por conta da mudança de cultura e de pensamento das pessoas, muitas vezes motivadas pelas suas parceiras. Os homens procuram o consultório para fazer esse exame anual. Existem algumas mudanças relacionadas à estratégia de screening ou de segmento, mas no Brasil a gente ainda tem uma postura fixa. A recomendação é que o homem procure atendimento médico a partir dos 50 anos de idade para ser submetido a um exame clínico que envolve obrigatoriamente o exame de toque retal e de exames complementares. Normalmente o que é feito é um exame de sangue chamado PSA, através do qual você vai detectar a possibilidade ou não de esse indivíduo ter algum problema mais sério. Pessoas de raça negra ou pessoas com parentes de primeiro grau acometido, principalmente se for mais de um parente, tem a recomendação de procurar fazer esse tipo de avaliação numa idade mais precoce, por volta dos 45 anos de idade. Essa postura mudou esse ano. Até o ano passado, o início do check-up era aos 45 anos e os grupos de risco com 40 anos. Houve uma mudança de postura relacionada à análise de dados de tratamento a longo prazo. Então a recomendação hoje é essa. Por que a raça negra precisa ir mais cedo? Porque estatisticamente homens de raça negra ou de descendência negra têm tumores mais agressivos, com início mais precoce, então é concebível que você analise essa população de uma maneira mais contundente. Doutor, duas perguntas quase que com uma resposta só. Quando a pessoa deve procurar um urologista para fazer a prevenção? Lógico, o senhor já está dizendo aí que a partir dos 45 anos já é interessante, mas que tipo de dor, que tipo de dificuldade, que independente da idade, ela deve procurar um urologista? E queria saber, a reboque dessa resposta, se diminuiu hoje, porque era um preconceito tão bobo que nós, homens, tínhamos, que graças a Deus está caindo, que é o exame de toque retal, né? Que identifica só, esse é o mais seguro, né, doutor? Então, em relação à primeira parte da questão, em relação à idade, o grande problema do câncer de próstata é que o indivíduo ele só vai ter sintomas normalmente quando a doença está numa situação incurável. Então, a estratégia de você fazer uma avaliação antes desses sintomas aparecerem, ela tem a intenção de você fazer um diagnóstico no momento onde a doença é curável. Então, um indivíduo que tem câncer de próstata, ele deve começar a fazer ou se preocupar com isso por volta dos 45 anos, excetuando-se as duas condições das quais a gente já conversou, e não deve esperar pelos sintomas. Aquele homem que tem alteração urinária, normalmente ele não deve se preocupar, porque essa alteração urinária, via de regra, não está associada necessariamente a uma doença ou a um quadro mais grave.
Eu esqueci a sua segunda... Não, se o preconceito diminuiu. O preconceito, porque, por que as mulheres vivem mais? Eu acho que elas têm menos preconceito, se cuidam mais do que a gente, né, doutor? O que a gente tem observado é que realmente a postura mudou. É lógico que essa postura de procurar ou não procurar a avaliação, ela é multifatorial, né? Ela envolve características pessoais, de personalidade, de criação, enfim. Mas de uma maneira geral, os homens têm chegado com uma frequência muito maior, na grande maioria das vezes impulsionado pelas parceiras, porque as parceiras já têm o hábito de fazer a avaliação periódica, isso vem da mãe, da avó, então já está enraizado, e normalmente são as parceiras que marcam a consulta para o homem procurar. Espero que o próximo passo seja essa procura se tornar ativa, né, para que os próprios homens passem a se cuidar e se gostar um pouco mais. Doutor, nós estamos já encaminhando para o finalzinho do nosso programa. Eu queria algumas dicas para para evitar a formação do cálculo renal, e aí eu me interesso particularmente porque eu tenho esse problema. Na verdade, o cálculo renal hoje ele é uma condição bastante comum. A incidência aumentou 65% na última década, relacionada ao aumento de temperatura e hábitos alimentares e de vida. De uma maneira geral, o indivíduo que tem tendência a formar cálculo, ele deve fazer uma ingestão adequada de líquido, preferencialmente água e sucos cítricos, coisas azedas, laranja, limão, acerola, abacaxi. E deve evitar, embora não seja uma recomendação formal, pelo menos do ponto de vista teórico ela é interessante, bebidas com gás. Não importa se seja refrigerante ou se seja cerveja ou alguma coisa alcoólica. De uma maneira geral, você tem que fazer uma ingestão adequada de líquido, diminuir o consumo de proteína, principalmente de carne vermelha. E aqui entra a avaliação em relação a essas suplementações que o pessoal faz em academia, porque isso também aumenta o risco de formar cálculo, e deve-se diminuir o consumo de sal, de sódio em geral, não só no tempero, mas em enlatados, em alimentos em conserva, etc, etc. O que a gente vê com frequência é que todos aqueles conceitos básicos que as pessoas normalmente trazem, porque escutam do vizinho, da vizinha, de não tomar leite, não comer queijo, diminuir semente de tomate, na grande maioria dos casos essas orientações não se aplicam. A gente sabe de uma maneira contundente e formal, com dados científicos relacionados a isso, que indivíduos que diminuem o consumo de cálcio, de leite e de derivados passam a formar mais cálculos do que aqueles que fazem um consumo habitual, porque o organismo tenta compensar. Então, se você é um indivíduo que tem tendência a formar cálculo, desde que você não coma um parmesão por dia, faça um consumo habitual, não reduza essa ingestão, porque o tiro vai sair pela culatra. Muito bem. Dr. Caio César Sintra, olha, foi um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Eu gostaria, né, de convidá-lo já para uma próxima oportunidade de o senhor vir aqui tirar mais dúvidas a gente, mas quero agradecer muito a sua vinda aqui aos estúdios da TV Osasco. Sou eu que agradeço, é um prazer pela oportunidade de estar aqui, estar falando sobre isso, eu estou absolutamente à disposição. Vamos ver se no futuro a gente vem para cá realmente. Legal, seja muito bem-vindo. Agradecemos então ao Dr. Caio, agradecemos em primeiro lugar a Deus que nos permite estar aqui dividindo conhecimento com você, aprendendo realmente com quem faz. O Invista vai ficando por aqui, um grande abraço e continue aí na programação da sua TV local. Até mais.